Boa tarde, Pai seja contigo. Quero te agradecer pelo joinha, pelo seu like, por você ter se inscrito. Que o Senhor Deus continue te abençoando, derramando da graça dele abundante na tua vida. O tema da mensagem que vou ministrar é o Evangelho. O que significa o Evangelho? O Evangelho é boas novas, boas notícias, que foi pregado pelos profetas no Antigo Testamento, pelos profetas do Novo Testamento. Os discípulos, os apóstolos pregaram o Evangelho do Senhor Jesus em Jerusalém, porque esse evangelho foi pregado primeiro para os judeus. Lucas 24, 47 está escrito: e que em seu nome seria pregado o evangelho, seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, esse evangelho, ele primeiro chegou em Jerusalém, mas ele não só chegou em Jerusalém, ele também chegou aos gentios. Gálatas capítulo 2, verso 2 está escrito: rumei para lá por causa de uma revelação. Apresentei diante deles o evangelho que ensina entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular os que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Você vê que o apóstolo Paulo também pregou o evangelho entre os gentios. Muitos se converteram, se arrependeram, receberam perdão de seus pecados. Mas não foi só aos gentios que esse evangelho chegou. Ele também foi pregado para os pobres. Mateus 11. Vamos lá para Mateus capítulo 11. Versículo 5 está escrito: os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Essas boas novas, o evangelho, chegaram também aos pobres. Eles ouviram, se arrependeram, mudaram de vida, creram no evangelho e foram perdoados os seus pecados. Marcos capítulo 16, versículo 15, está escrito assim na palavra do Senhor: e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos impor as mãos, e eles serão curados. Versículo 15 está escrito: e de pregar o evangelho a toda criatura. Esse evangelho está chegando no mundo, aos confins da terra, porque assim está ordenado aos discípulos do Senhor pregar até aos confins da terra. Roma antiga, o evangelho também chegou lá através de Paulo. Lá simbolizava o mundo inteiro, o mundo em Roma. Então, nesse evangelho é que nós devemos dar crédito. Marcos capítulo 1, versículo 15, está escrito assim. Marcos 1,15 está escrito: cumpriu-se o tempo, está chegando o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Nós, todo ser humano, deve dar crédito ao evangelho do Senhor Jesus. Ponto 6. Esse evangelho também lhe traz paz. Se você vive em guerra, se você está em guerra, perturbado, enfim, creia no evangelho do Senhor Jesus. Esse evangelho ele te dá paz. Nós podemos viver em paz, mesmo numa guerra, crendo no evangelho do Senhor Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 10, está escrito: todavia o anjo lhe revelou: não temas, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Esse evangelho transmite alegria, paz, todas as pessoas. Versículo 14 está escrito: glória a Deus nos mais altos céus, paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Aqueles que recebem a graça de Deus recebem a paz de Deus.
Esse evangelho também, Colossenses 1:23, ele nos dá esperança. Colossenses 1:23 está escrito dessa forma: se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho, que eu visto que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo. Esse todo mundo aqui simboliza Roma, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, se você crer no evangelho, você terá esperança. Viva com esperança, crendo no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, medite nesse evangelho, reflita, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, dê o seu joinha, o seu like, repasse essas mensagens no nome do Senhor Jesus.